Olá, bom dia, meus seguidores maravilhosos. Bom dia, para quem não me conhece, eu me chamo Evandra, moro na capital da República há 30 anos e aqui estou para continuar a história do filho da promessa, do filho de Ana, Samuel. Vamos continuar essa história magnífica. Os israelitas pediram um rei. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu primogênito era Joé, e o nome do seu segundo Abi. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes... desculpa, gente, um percurso, desculpa. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno. E perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Rama e disseram-lhe: Eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituir nós, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também faz a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém protesta-lhes solenemente e declaram-lhes qual será o costume do rei que houve de reinar sobre eles. E falou a Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. E eles tomaram os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de mil e chefes sobre 50, e para que lavre a sua lavoura e faça a sua saga e fabriquem as suas armas de guerras e os pretextos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará
o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos oliveiros, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos, e também os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores moços e vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e os vossos lhes servirem e servos. Então, naquele dia clamarei causa dos vossos reis, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naqueles dias. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e os nossos reis nos julgarão, e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dai ouvido à voz e constituirá-lhe o rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Ai, desculpa, gente, tá um pouquinho resfriada. Bom, gente, essa é a palavra, né? Palavra maravilhosa, né? Pra você ver. Aquilo, naquela época de Deus, é a mesma época que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas não querem ter uma aliança com Deus, as pessoas não querem. Infelizmente, as pessoas não querem. O Senhor está aqui, a vinda do Senhor está muito próximo do Senhor fazer o arrebatamento. Então, assim, as pessoas, ninguém quer, né? Ninguém quer ter uma aliança com Deus, ninguém quer. Muito difícil as pessoas quererem ter uma coisa séria com Deus, porque olha que o Senhor deu poder e autoridade para essas pessoas que ficaram depois da guerra com os filisteus. Deus fez com que eles vencessem os filisteus, né? E depois de tudo isso, eles ainda pediram queriam um rei para reinar sobre eles, né? Porque o próprio rei deles era Deus, né? Samuel envelheceu e botou os filhos dele como os juízes, mas infelizmente eles não andavam certo nos caminhos de Jesus. Mas depois se consertaram, né? E isso aí, a história eu vou contando adiante. Vocês vão saber da história dos filhos de Samuel, né, gente? Então, assim, Deus tá falando ali com todos nós, Vamos meditar a palavra de Deus, pedir conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Porque, olha, depois que Jesus Cristo fizer o arrebatamento, olha, gente, a coisa vai ficar muito feia. Aí, quem ficar nessa terra vai morrer pela espada, dizendo que ama o Senhor como seu único Salvador, ou vai morrer no mato, quem quiser se salvar, ou morre na espada, né? E é isso, essa é a palavra. Vamos continuar a história. Eu quero finalizar com o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Perdoa nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. E todos que crê, diga amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, glória a Jesus Cristo, gente. Que essa palavra venha permanecer no nosso inconsciente, no nosso sobreconsciente, para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.